especialmente porque eu sou totalmente contra a ideia de que você só alcança a plenitude sexual se você alcança determinado orgasmo. A plenitude sexual, ela vem quando a gente se reconecta com o corpo e as nossas sensações e que abre esse rol para facilitar a nossa capacidade multiorgástica. O que limita a nossa plenitude sexual não é se a gente tem um orgasmo ou não com ejaculação, é a falta de informação básica e a desconfiança que a gente acaba criando com os processos naturais do nosso corpo, especialmente de excitação. O que limita a nossa plenitude sexual é continuar tentando performar o sexo, o autotoque e o prazer para ser que nem os filmes adultos, onde a gente também deixa muito da nossa responsabilidade ao prazer na mão de outra pessoa, mas acima de tudo, quando a gente desconhece esses processos e acredita que funciona como se tivesse um peso. Isso significa que todas as mulheres são capazes de ter uma ejaculação? Sim, porque se você entende seu processo biológico, você vai entender que é algo natural. Então vamos lá. A sua ejaculação, ele é fruto do processo de excitação do seu corpo, ou seja, de quando a gente começa a ficar quente, sentindo prazer, e começa a se excitar, você começa a irrigar uma grande quantidade de sangue para sua pelvis. Então, todos os seus tecidos eréteis começam a inchar. Ou seja, por exemplo, o seu canal vaginal, o que acontece? Ele começa a relaxar, lubrificar e ficar flexível, se preparar. A sua vulva, ela incha, o seu clitóris, ele também aumenta de tamanho. A mesma coisa a sua esponja uretral, que é a sua próstata, que as pessoas então identificam como ponto G e não existe ponto, existe a área G. Ela então começa a produzir o líquido prostático e o líquido prostático nada mais é do que a sua ejaculação, que pode ser liberado tanto pelo estímulo da área G internamente, quanto também de uma forma indireta quando você está estimulando o seu clitóris se autotocando. Isso não necessariamente também significa que pelo simples fato de você estar liberando suas águas, você vai ter um orgasmo. Mas o orgasmo ele pode vir porque você pode estimular tanto o nervo pudendo quanto o nervo pélvico, que passa muito nessa região. E quando então você, por um acaso, no pico orgástico, libera essas águas, é realmente muito bonito, empoderador e liberador, porque você perde o controle mental e se conecta profundamente com as sensações, o que traz essa sensação de amplificador, potencializador do prazer. E, modéstia à parte, é incrível. Isso significa que todas as vezes que você ejacular vai ter um orgasmo? Não, mas quando vem é muito bonito e muito liberador. Inclusive, é natural que você entre num processo catártico quando libera as suas águas com o orgasmo. E o que isso significa? Isso significa que quando a gente começa, então, a ativar as nossas águas, a gente começa a estimular a nossa área G, assim como parte interna do nosso canal, com consciência e amorosidade, a gente começa, então, a liberar coraças, né, memórias estancadas entre as nossas fáscias musculares, né, que conecta todo o nosso corpo e reage ao nosso sistema nervoso. Então, pode ser que nesse processo de relaxamento a gente possa liberar emoções reprimidas, a gente pode liberar memórias, experiências sexuais que deixam o nosso assoalho pélvico e a musculatura do canal e da área G enrijecidas e insensíveis. Então, sim, o processo de liberação das águas é um processo, com ou sem orgasmo, um processo de cura profunda e de reconexão com o corpo. E todas as mulheres são capazes, sim, de ter ejaculação, mas poucas conseguem. Por quê? Agora eu vou falar sobre isso. E o que isso significa? Isso significa que a grande maioria das mulheres desconhecem os processos naturais do seu corpo, não entendem os diferentes tipos de ejaculação que fogem da ideia do a jato ou esguincho pornográfico, ou então não dão tempo suficiente para o seu corpo se preparar, se excitar e liberar. Muitas vezes, o próprio processo de excitação e a vontade, então, como a gente começa a esponja uretral, ela começa a inchar, aumentar de tamanho, muitos de vocês sentem vontade de fazer xixi. E o que acontece é que não é xixi que vocês têm vontade de liberar, são as águas. O que acontece então é que a esponja uretral começa a pressionar a sua bexiga, então traz essa sensação. E por conta do medo, da vergonha de ser essa possibilidade de xixi, o que acontece, que você faz é contrair, seja conscientemente ou instintivamente, para não soltar. Por que então, ao invés de relaxar e soltar,
vocês contraem. E é muito interessante também deixar isso muito claro, que é bem provável que todos vocês já liberaram as suas águas, só que não sabem. Por quê? Porque acreditavam que era xixi, então contraíram. Só que não perceberam que talvez tenha saído 2 ou 3 gotinhas. E essas 2 ou 3 gotinhas pode ser sim as suas águas sagradas. Outro processo que acontece com frequência é aquele xixizinho incolor, sem cheiro, que você faz após a relação. Você percebe uma grande quantidade de líquido transparente saindo. É ejaculação. Se você se excita, você não tem vontade de fazer xixi. Entendendo isso já facilita muito. O que acontece também, uma das grandes travas que não permite então a gente liberar, é o fato da gente sentir vergonha, sentir nojo, sentir desconexão com o nosso corpo e os seus processos naturais. Então você percebe que isso por si só já limita essa plenitude sexual. Porque se você desconhece seu corpo, está desconectado dele, não reconhece seus processos naturais, não se permite experimentar de um lugar realmente de segurança, de amorosidade, sem medo do julgamento do outro, mas sim de experimentação, você está limitando. O prazer, a sexualidade, as águas sagradas, ela precisa vir de um lugar de leveza, de diversão, para poder potencializar o prazer. Porque não é só o prazer do orgasmo, é o prazer de ser você. Não é à toa que o principal arquétipo, quando a gente trabalha com a área G, com a liberação das nossas águas sagradas, é a mulher selvagem. E é exatamente por isso que eu criei o curso Libere Suas Águas Sagradas, para você conseguir liberar essas águas, liberar essas memórias contidas no seu canal, mas acima de tudo, liberar essa capacidade de sentir prazer.